Então, Estrela, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, apresentas-te como jornalista, né? E eu gostava de saber, se não fosse jornalista profissionalmente, o que é que serias? Artista, de certeza. Ainda posso ser, claro, né? Mas um dos objetivos, um dos motivos que me levou até o jornalismo foi o fato de eu encontrar uma profissão que eu conseguisse meio que enquadrar tudo. Uma potencial artista que era da altura decide fazer jornalismo. O que é que te motivou? Desde muito cedo, sempre me foi perguntado o que eu seria. E a cada momento eu tinha uma resposta diferente. Então chegou até a fase da universidade que eu tive que escolher só uma coisa. Quais foram as respostas que já deste a esta pergunta? Quero Sobre ser o que queres ser? arqueologia, eu quero ser arqueóloga. Depois de assistir um filme sobre tesouro, por exemplo, eu cheguei a dizer que quero ser arqueóloga, quero ser, vou dizer, empresária, já quis ser também cantora. Então, estamos num país em que não tem assim tantas opções profissionais, né? Então eu encontrei no jornalismo meio que uma junção de tudo um pouco, porque é uma profissão que obriga até a investigar e a ter um nível de cultura geral muito alto. Considerando que em determinadas fases da tua vida quiseste ser profissionalmente várias coisas. Claro. Disseste aqui que já quiseste ser arqueóloga, já quiseste ser empresária, mas quando é que tu decides em fazer jornalismo profissionalmente? Nas vésperas do meu ingresso à universidade. Quando eu tive que escolher de tantas profissões, né, escolhi o jornalismo, nesse caso comunicação social. Mas antes disso, fala-nos um bocadinho de bastidores dessa decisão. Tiveste influência de alguém? Era da altura? Achaste que devias fazer jornalismo? Porque, enfim, um bocadinho dos bastidores dessa decisão. Bem, eu faço parte de uma família com, vou dizer, um nível considerado de artistas, né? Bem, tenho um tio cantor, tenho um irmão também cantor, e meio que meu pai sempre deixou aberto essa possibilidade de eu seguir o que eu quero seguir. Sempre houve abertura a nível da Sempre, família? sempre ele até impulsionou que eu fosse uma artista, talvez. O teu pai queria que tu Sim, fosse artista? sim, sim. De quê? Que cantasses? Ah, que pá, ela que diz- pintasses? Cantar, pintar, fotografar. Eu, quando fiz o meu curso de fotografia, ele se dispôs em pagar na altura. Então, ele sempre me deu aberturas para eu seguir o que eu quisesse seguir. E quando decides fazer jornalismo, qual foi a reação da tua família? Igualmente. Não houve tanta. Apoiou? Completamente, é como eu disse, ele sempre me deixou assim aberta a quantas opções. Então, não teve nenhuma objeção ou algo parecido. Ele sempre, sempre esteve lá e até deu-me dicas, né, ao ingressar para o jornalismo ou comunicação social. Eu entrei para a comunicação social porque tu sabes que é um curso que engloba várias áreas, mídias digitais, assessoria de imprensa. Então, queria ter uns 4 anos até me decidir o que realmente fazer, né? Seja jornalismo ou outra coisa. E eu estou nesse percurso ainda. Sentes-te confortável? Bastante, bastante. Claro, se eu estivesse numa outra realidade, num outro país, claro que eu não seguiria de ponta jornalismo. Talvez seria mesmo artes plásticas, artes visuais, realização, talvez de filmes, ou mesmo fotografia. De que forma falaste há bocadito, se estivesses num outro lugar, numa outra geografia, provavelmente terias feito algo diferente de jornalismo. E eu pergunto, de que forma é que a geografia em que te encontras definiu, ou seja, concorreu para a seleção em jornalismo? Primeiro é que temos poucas instituições profissionais ou concursos profissionais de jornalismo. Pelo menos as que eu tentei não tinha um curso de artes visuais, por exemplo, nem artes plásticas. Há apenas uma que eu conheço que é a Metropolitana com um curso de cinema. Então, a única opção, né, que eu encontrei meio estável e meio, vou dizer, meio que sedutora foi comunicação social, jornalismo. Mas vê, se eu estivesse fora do país, por exemplo, né, na Europa, sabemos que mesmo se eu escolhesse uma das profissões ou cursos que eu citei, teria já uma boa base, né? Ou encontraria facilmente, ou conseguiria depois
haveriam mais chances de conseguir um trabalho ou um emprego, por exemplo. Há essa questão também de estabilidade. Eu conseguir ingressar e estudar um curso que me desse mais estabilidades futuras. E aqui não há, né? Não há. Eu tenho amigos artistas que até hoje tentam sobreviver da arte e é completamente... Tem alguma dificuldade? Muita. Se for a Java, se imagina aqui. Que não há curso profissional nem nada. Então, foi um desses motivos. Usaste o jornalismo como escapatória? Exatamente. Se eu não posso fazer arte, eu posso escrever sobre arte. E eu só descobri que realmente há esse meio onde eu posso falar sobre arte 2 meses depois da minha formação, que é o jornalismo cultural, onde tem resenhas, tem críticas sobre dança, filme, cinema, sobre tudo. E eu disse que é para isso que eu posso fazer durante uma boa altura da minha vida. Já vamos aqui daqui ainda a falar sobre o teu percurso, mas por agora eu gostava de saber o que é que tu pretendes alcançar dentro do jornalismo? Onde é que tu pretendes chegar sendo jornalista? Vou só perguntar a ti, né, se conhece... Fábio. Ao Fábio, claro. Se conhece, assim, um jornalista cultural realmente famoso, ou quantos conhece? Eu vou devolver a pergunta. Diga-me. São Jornalistas poucos. culturais Eu famosos. conheço um jornalista que eu conheço e eu sei que tem feito muito, e eu conheço e também trabalha na mesma estação que eu colaboro, é o Miguel Manuel. Ele em tempos apresentou uma série de documentários, né, que gravou lá na minha terra natal, Lunda Norte, onde conta um bocado sobre todo o costume daquela área. Então são poucos jornalistas culturais, aliás, e o meu objetivo é explorar e fazer uma boa investigação sobre essa área. Portanto, né? o teu jornalismo penda para um jornalismo mais cultural. Mais cultural, mais associado, interligado às artes, por exemplo. Artes, cultural. Sim. Portanto, é a tua paixão, gostas de fazer isso. Na prossecução deste trabalho que desenvolves, quais serão os desafios que mais tens estado a enfrentar? Basicamente é como freelancer eu ter as bases mesmo, de acordo com a nossa realidade, de como construir talvez peças jornalísticas, né? Eu estive associada a um portal e mesmo lá eu tinha algumas dificuldades, mas compreendo, eu estou no início da carreira, né? Não tenho 9 anos de experiência, mas o que eu quero é que haja mais nesse mercado, é talvez mais investigação e resenhas e críticas realmente bem formadas sobre a arte. Eu vejo que o que os jornalistas mais fazem cá, principalmente o impresso, é meio que relatar um próximo evento. Exatamente. Né? E isto não te contenta? Não, é pouco. Tu queres um pouco mais do que isso? Tu conheces o Observador, né? Tem o portal Observador ou a DW. Eles assistem uma peça de teatro, né? Falam da construção da peça de teatro, dos elementos que formam a peça de teatro e até a recepção dessa mesma peça. E aqui não há isso. Aqui há o quê? Eles vão mencionar quando vai acontecer, quando e como e aonde, né? O que o jornalismo faz, né? Algo bem resumido e bem conciso. E eu queres fazer algo diferente? Sim, eu sei que para isso... contribuir para que isso, portanto, muda, né? Claro, é um objetivo, é o que eu gostaria. Mas, claro, eu sei que também eu tenho, além de exigir muito, ou exigir isso tudo do mercado, eu tenho que exigir também de mim mesma, né? Tenho que me... Sobre exigir de ti mesma, tens estado a te formar, tens estado a te munir, né? Do ponto de vista profissional. Sei que quando decidiste fazer jornalismo, seguir jornalismo, beneficiaste de uma formação. Hoje, do ponto de vista académico, frequentas uma universidade, no curso de jornalismo, né? Fala-nos um bocadito sobre isto, este percurso. Bem, o meu ensino médio foi ciências sociais, né? E depois, como eu expliquei, eu tive que escolher o curso para a universidade, que foi comunicação social. No segundo ano, como eu disse, meu pai sempre deu-me aberturas. Desculpa, o curso de jornalismo, quando é que fazes? Já frequentavas a universidade? Sim, no segundo ano.
no segundo ano. Decides então fazer o curso Sim, de o meu pai, jornalismo. o meu pai sugeriu que eu e a minha irmã fizéssemos um outro curso, né? Para não estarmos tão focadas na universidade. Tua irmã também estuda jornalismo? Não, ela fez um outro curso, assistente de bordo. Ela é totalmente diferente de mim, mas eu amo e tudo mais. Então, eu pesquisei, o meu irmão sugeriu, tem aí o Cefojor, está relacionado com a tua formação universitária. Fui lá, investiguei, fiz a prova de acesso, consegui entrar e comecei a fazer o curso em março. Terminei em dezembro. Não fiz o estágio porque surgiram algumas outras situações e eu tive a infelicidade de escolher uma área que eu não me sinto confortável, que Qual foi é? a TV, né? Não gostas de TV? Faria TV, mas não sei, acho... Do que é que tu gostas, Estrela? O que é que tu gostas então? Não, olha, eu caí na rádio de paraquedas. Rádio foi de paraquedas, mas eu estou a gostar. Mas O que é que gostavas de fazer? imprensa mesmo, imprensa, escrever. Eu faria jornalismo televisivo, só que a experiência que eu tive no curso não me deixou Tu até és apaixonada. bela, então. Muito obrigada, Fábio. Imagino que este comentário meu associa-se a tantos outros que eventualmente já tenhas ouvido, ou certamente já terás ouvido, de que és bela, né? Porque normalmente a televisão associa-se, por alguma razão qualquer, que acho que se estivesse aqui que descrever levaria muito mais tempo. Mas vou dar um comentário, vai Diga. parecer meio snob, assim, muito crítico, mas por isso é que a TV está assim, porque focam-se muito no belo, né? Como é que está a O belo TV? o belo é Estrela, como é que atrativo, está a Fábio. TV? Como é que está a Não, TV? mas eu recebo e converso com vários críticos, né? E até profissionais. E a TV tem essa tendência de focar-se muito no que é belo, tanto é que, sem crítica nenhuma, ou dizer que fazem mau trabalho, tem se focado num elenco mais associado a concursos, Eu Misses e Misters e eu tal, como desafio-te, Estrela, apresentadores. como é que está a TV? Como é que tu, Não. como é que tu analisas para aquilo que se produz a nível de televisão? Vou ser no nosso sincera. país? Diga mesmo. Os apresentadores têm feito, alguns, um bom trabalho, mas isso não tira o fato de as mesmas pessoas que buscam esses apresentadores focarem-se muito no belo. Não sei se conseguiste perceber. Deixa eu ver. Tu achas que há, portanto, prioriza-se a imagem, a beleza, o belo, em detrimento da qualidade. Exatamente. Do conteúdo das valências. Por exemplo, Mas isso há que género? Feminino, masculino ou todos os vice-versa. A géneros? princípio era feminino, agora também é masculino. Ah, é? Se veres nas 3 estações ou nas 3 TVs que temos, mais de 3 programas, temos apresentadores que passaram em concursos de moda ou Misses e Misters. Não é muita coincidência, sabe? Temos a TV Zimbo, a Zap, a TPA, algo parecido. Não digo que eles fazem mau trabalho, mas eu acho que há uma insistência, recorrência a tirar sempre pessoas que saem do mesmo, vamos dizer, da mesma área, né? É porque focam-se na área, nesse caso, de pessoas que são belas e que passaram por concursos de moda e também são os links, né? Há muita coisa envolvida, mas eu acho que é isso. Eu acho que é um grande erro nós nos focarmos no belo só porque aparece bem na TV, né? Vou dar um exemplo, já há vários programas de TV americanos, talk shows, né? James Corden, Jimmy Fallon, whatever. Não são pessoas extremamente belas, não são pessoas belas assim do padrão social aceitável ao mundo inteiro. Mas fazem o seu trabalho e são pessoas bem consagradas nas áreas que fazem. Então, Tu fazes... sim. Sim, podes concluir. Então acho que o belo não deve ser descartado. Porque quem gosta de arte, quem talvez é artista, é realmente atraído pelo belo, pelo estético. E eu adoro isso, tanto na moda, fotografia. Mas quando se trata de TV, que é uma área que engloba outras áreas, só focar-se no belo acaba por meio que ofuscar o que realmente a TV pode dar, né, para o público. Acabaste de fazer uma crítica, e é normal, mas acho que esta crítica que fazes, que expões, associa-se a várias outras lamentações que estamos a acompanhar em diferentes círculos, sobretudo da malta jovem como nós, né? que gosta de jornalismo e pretende exercer profissionalmente. Alguns até chegam a frequentar cursos de jornalismo
eu pergunto-te, Estrela, achas, por aquilo que tens estado a acolher, achas que esta ponte, após a formação, ou a vertente formativa, para o profissional, portanto, exercer jornalismo, achas que esta ponte podia ser mais próxima por aquilo que tu colhes de quem se forma em jornalismo? Enfim, deixa-me desfazer. É comum ouvir de pessoas que querem ser jornalistas ou querem exercer jornalismo profissionalmente, de que o ingresso para o jornalismo profissional tem sido uma grande dificuldade. Sim, sim, mas eu acho que isso é de forma geral. Isso não associa-se muito à crítica que eu fiz em relação à TV. É de forma geral, né? Isso é uma outra coisa. Eu compreendo porque na altura em que eu fiz o curso de jornalismo, tive vários colegas que reclamavam e até profissionais de, sei lá, 20 anos de experiência chegaram a mencionar isso. O que é que eles diziam normalmente? Não, que órgãos realmente já famosos, veteranos cá, que para ingressar é realmente difícil, né? Há pessoas que estão a estagiar em alguns órgãos de comunicação há 3 anos e não recebem nem sequer nenhum valor. Nem já para o táxi, por exemplo, nem alimentação. Então, isso é uma das reclamações quanto à ingressão, né, do acadêmico para o lado profissional. Como profissional. Então, acho que isso está em todas as áreas. Está em todas as áreas. A minha crítica não é, né, eu como profissional ir para o jornalismo, né? É a escolha de pessoas para compor alguns programas, por exemplo, né? Eu acho. O que tu achas que devia ser feito para este exemplo que dás? Tinham que ser pessoas que tenham merecido ou tenham beneficiado de uma formação profissional. Portanto, também, que trouxessem... Também, porque realmente nós quando somos colocados muito assim à prova, acabamos por ganhar experiência e talvez nos sentirmos confortáveis em frente à câmera e daí fazer um bom trabalho, depois de 1 ano ou 6 meses, né? Não sei se consegues entender. Agora, quando tu já tens vamos dizer, uma profissão, ou como posso dizer? Uma formação acadêmica, não digo que estás inibido disto, né? De não te sentires confortável no primeiro mês ou no primeiro ano. Mas, pelo menos, a pessoa já foi preparada para tal, né? Já é algo mais lógico, né? De estar a viver do que... pronto. Enfim, compreendo. Mas, olha, eu acho sim que há pessoas que têm dom, têm talento para tal, né? Não é necessário ir e conseguir uma casola, um link que estão a apresentar e estão a sair bem, é compreensível. Falemos um pouco mais sobre ti. Tu és jovem, muito jovem, provavelmente menos jovem do que o Eli, que ele é um pouco mais velho. E uma coisa que não passa despercebido é a tua imagem. Tu tens um look irreverente, né? E isso pode explicar um pouco sobre ti. E porque não quero incorrer o erro de errar, ou de discriminar, portanto, características sobre ti erradas, reitero. Então eu gostava que falasse um bocadito. Tu usas um dreadlocks, que não é muito comum, né? Sobretudo do género feminino, mas depois da exposição que fizeste a respeito das tuas decisões, portanto, a tua trajetória, eu compreendo um pouco mais, mas não é compreensão de todo mundo também. Se quiseres, tens aqui a liberdade de explicar-te a tua família, como é que encarou quando tu decidiste fazer esse look, porque é que fizeste esse look, quando é que decidiste fazer esse look. Olha, na minha casa eu sou estranha, então já esperam um básico de uma estranha, né? Estranha. O que faz uma estranha? Uma estranha. Quando encontram um item assim estranho em casa, quando acende um incenso, já perguntam quem fez, já sabem que é estrela. Por que tu acendes o incenso, Estrela? O Fábio... Ficamos todos curiosos, então. Fábio, incenso... Eu não sei. Não, é mentira. Eu mesmo não sei. É mentira. Diga, quando é que tu acendes? Provavelmente
as motivações que fazem com que eu acenda um incenso sejam diferentes das tuas, então explica, porque quando é que tu acendes um incenso? Epá, tem vários tipos de incensos, né? E porque cada um tem o seu, vamos dizer... Quais são os né? que tu acendes? Eu só acendo um, porque tu acabas de dizer já com bué de, assim, meio que, vou dizer o quê? Experiência ou... Yeah. Mas não, comecei a usar o incenso faz um ano, né? E o que eu uso é mais para liberar o espírito em casa, não é algo religioso, mas deixar o clima mais leve, né? E também é aromático. Para mim esse é o segundo fator, mas o primeiro era mais para me deixar... É como se eu sentisse um aroma, já me levava a um lugar mais calmo, né? Mais tranquilo. Para mim incenso é isso, né? Além do sentido aromático, porque deixa a casa mais... Isto tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Também. Eu sou leigo quanto a isso. Explica-me um bocadinho. Olha, vou dizer, a jornada espiritual é muito complicada de se explicar. O que eu posso dizer agora é que eu não pertenço a nenhuma religião, né? Eu vejo a minha crença baseia-se muito na natureza, né? Me sinto bem com o que eu vejo e com o que eu sinto, né? Céu, vento, ar, flores, whatever. Quem for pro meu Instagram verá que tem muitas fotografias da natureza. Então, é onde encontro agora a paz e meio que acalento, né? Mas é isso. Em relação ao meu estilo, ao cabelo, eu fiz os direitos já faz quase 12 anos. Em 2020, época de quarentena, quando tivemos bué de ideias, né? Eu já quis aprender espanhol na quarentena e depois desisti, desenhar, depois desisti, mas depois dá para em coragem porque eu quis fazer os direitos já faz 5 anos. E eu fiz o mesmo, pesquisei, vi vídeos e tudo mais, e não tem nenhum sentido além do estético. Eu acho os direitos bonitos, né? Eu acho que é um dos estilos mais associados ao ser negro, né? O cabelo cresce rápido, é resistente, e para mim é realmente fácil usar. Em face à exposição que fazes, ocorre uma pergunta. O que é que te distingue das outras meninas, mulheres jovens? Realmente eu não sei dizer, sabe? Eu prefiro que outras pessoas digam. Eu acho que não só pode parecer presunçoso eu dizer... Eu posso dizer o que eu sou, né? Agora, distinguir das outras é complicado. Eu prefiro que outra pessoa diga por mim. Não quer dizer que eu não falo das minhas qualidades, né? Essa a razão, né? Mas eu prefiro que outra pessoa diga. Né? Bem, voltemos à tua formação. Tu frequentaste o curso de jornalismo, né? Aí há alguns anitos, tens estado a fazer muitos cliques. Qual é as fotografias que normalmente interessam-te? Eu não faço ainda a fotografia completamente profissional, né? Meio amadora com o meu smartphone. Quando estou a caminhar, o céu está muito azul, tiro uma fotografia. Estou no mar, tiro uma fotografia. E é basicamente isso que eu publico no Instagram. Uma vez a outra também, não é recorrente. Mas é basicamente isso. A nível de fotografia. Há mais algo em relação ao que tinhas perguntado, né? E não está associado com a cultura ou religião Rastafari, os dreads. É estético, embora eu use pulseiras, porque um amigo raça vendia, eu comprei. E também faço a parte do programa de reggae, mas não sou Rastafari. Então uso unicamente pelo sentido estético. Voltemos à questão da tua identidade. Uhum. Achas que, ou seja, tens estado a enfrentar... ou seja, como é que tens sido recebida em determinados meios, tendo em conta esta identidade que tens, não é? Normalmente as meninas da tua idade, porque eu sei a tua idade, não vou cá dizer, tive acesso à tua biografia, onde as meninas da tua idade tenham permita-me, as meninas, podia dizer as mulheres da tua idade, Claro. Tenham uma característica muito própria, uma característica comum, né? Estamos aqui a ver alguns... Isso está ligado há muito tempo. Até agora, está há muito tempo aí? Algum tempinho. Mas foi propositado, não está a perceber. Ok. Mas eu perguntava, Estrela, como é que tu achas que as pessoas olham para ti, sendo que tens uma identidade um tanto quanto diferente, para não dizer em comum, da maioria? Portanto, meninas, mulheres da tua idade. Olha, ainda ontem estava a caminhar com a minha irmã mais nova. Aí estamos aí ao mercado.
E há sempre olhares fixos, né? Já na fila do banco, na semana passada, alguém estava atrás de mim e pegou, assim, quis pegar e perguntou, olha, posso pegar? É religioso, isso não posso pegar, é meio que sagrado. Eu disse, não, não. E basicamente eu tenho a paciência de explicar que não sou e tudo mais. Não tem nada a ver estético, é assim, eu fiz assim, não sei o quê. E há várias mulheres que também têm me parado para perguntar se posso fazer para elas também, quais são os, sei lá, quais são as regras ou os passos para também fazerem. E o olhar não tem sido tenho recebido olhares, mas não têm sido preconceituosos, sabe? Não têm sido. Mas é só que o olhar às vezes é um pouquinho incômodo. Porque é como disseste, é mesmo estranho, ou é diferente. E é diferente. E também eu tenho às vezes o meu jeito de vestir é meio estranho. Como é que é o teu jeito de vestir? Meto uns bubus às vezes, uns vestidos aí. Tem algumas fotografias da Estrela vestida? Ficamos curiosos então, não é? Vamos vê-la, esse jeito estranho. Estrela. Estranho entre aspas. Ótimo. À medida que vais vendo as fotografias, podes fazer comentários. Estamos aqui a ver algumas fotografias da Estrela. Olha, eu estava a caminho de cá, estava a conversar com... Qual é o nome dele? Obama. Yeah. E ele falou sobre a falta de eventos culturais interessantes na cidade. Então, eu vi agora um vídeo que eu fiz do Fucking Globo. Muito interessante, que foi um dos eventos que... Não sei se conheces. Acontece uma vez por ano aí no teu Globo, eles alugam um hotel antigo que agora foi dado para eventos culturais. Quadros e tudo mais, umas representações e tal. Ela tive uma vez, acho que foi a convite de quem? Pronto, enfim. Mas pronto, passou lá o vídeo, então que logo lembrei. Mas isso foi na Fundação Arte e Cultura, teve lá um sunset da... Sim, sou eu. Também quando me apetece, meto umas meias aí, tá um lenço e tal. Estamos a ver. Então, é basicamente, se você já tem dreads, né? Usa umas pulseiras rastafares. Tens mais, veste de forma também meio, sei lá. Então, os olhares é que têm sido um pouquinho incômodos. Mas não é nada que vou lá dizer que é para perseguição. Ótimo. Tu tens algumas referências a nível de jornalismo cultural? Disseste aqui que há pouca produção, né? Olha, a produção é muito perfeita. Rasa, é rasa. Exatamente. Há jornalismo muito bom cá em Angola, mas o cultural, talvez eu também investigue pouco, mas realmente famoso não há muito. Mas tem o Anautino Dias, é um jornalista Rastafari, e ele colabora com o Jornal de Angola, escreve aos domingos também algumas peças jornalísticas, também nos dias de semana. Tem o Manuel Miguel que eu citei há pouco tempo. Tem quem já acompanha a revista musical, aquele senhor escurinho e tal, ele fala muito... Mário Santos. Exatamente. Mário Santos. Ele cresceu... Cota Mário Santos. Cota Mário Santos, um abraço bem forte. É um cota mesmo, ainda tivemos junto a semana passada. E eu conheci também ele na Rádio Escola, ele é bué fixe. Yeah. E faz... Eu gostaria também que houvesse mais isso, né? Mais programas bem investigativos em relação a algumas artes, como ele faz, né, com a música já há vários anos. Então, ele também é uma referência. E tenho lido também, ultimamente, nos últimos tempos, matérias do Observador, um portal português, e lá tem bons jornalistas, que agora me fogem o nome, mas são boas referências também. O acesso ao contacto a estas referências é fácil? Cá em Angola? Sim. Tem sido fácil. Eu estou numa fase em que também acho que é uma questão... Estas referências, estes profissionais que já fazem jornalismo cultural, né, a qual tu te identificas, são acessíveis, facilmente podes chegar a perto deles? Eu vejo as coisas ligadas à cultura e à arte, não estou a dizer que é em geral, mas é muito pura. E logo as pessoas também associadas a essa área são também puras. Não digo de forma geral, né? É que já há 2 anos que eu tenho conhecido muito pessoal da arte e cultura, e tem sido fácil me relacionar com eles. Então, seja em eventos culturais, por exemplo, há sempre coisas em comum e conversamos. E agora eu faço e conheço um bom núcleo de artistas e jornalistas, que é para ter um relacionamento meramente, né, aceitável, e são pessoas de fácil trato. E para mim isso é amazing, tipo,
Ainda no que desenvolves profissionalmente, tu integras uma equipa, né, de produção de um programa radiofónico que eu, corrija-me, Angola Nation, qualquer coisa, né? Angola Roots Nation. Isso. Sim, sim. Surgiu um convite, como é que foste lá parar? Lembra do Cefojor, né? Do curso de jornalismo. Isso. Logo na reta final, na fase em que eu estava a pesquisar os dreads, a cultura Rastafari, embora eu não seja, eu sou apaixonada, porque tem no seu núcleo muito homem africano e o ser negro. Então eu estava a pesquisar. O que é que isso te diz? Permita-me, Estrela, africano, negro, o que é que isso te diz? A cultura Rastafari, por exemplo, ela foca-se muito na cultura negra africana, porque o seu templo, ou vamos dizer, o Messias, né? Uma espécie de Messias é da Etiópia, né? Compreendo, Estrela, mas o que é que isso te diz aqui? Portanto, o homem negro, o homem africano. Uma grande conexão com as minhas raízes africanas. Foi no momento em que eu começava a descobrir o que é ser realmente africano, né? Panafricanismo. Tive essa referência que é a cultura Rastafari e também uma brasileira. Já viste? Fui buscar no Brasil, sei lá, referências para me descobrir realmente negra. E tu estás no continente africano, podias ter ido a Camarões, podias ter ido a Nigéria, né? Mas sabemos que os conteúdos brasileiros são de fácil acesso na internet, então logo encontrei ela e comecei a assistir e realmente a valorizar mais o que é nosso, a cultura negra. E quando eu descobri ela, investiguei um bocado sobre a cultura Rastafari, achei pontos também nisso, um grande... Me identifiquei com alguns valores. E foi na altura que eu conheci o Rassassa, que é o coordenador do programa, que atualmente faço parte. Então, o que tu fazes no programa? Na altura ele sugeriu que eu fosse como convidada, apenas para falar sobre o Bob Marley, né, no dia que ele nasceu. E ele gostou porque foi a minha primeira aparição na rádio, então foquei em investigar tudo, vendo documentário, relatórios, whatever. Pesquisei, fui até lá, falei, eles curtiram e daí chamaram-me para mais colaborações. Só que a pandemia chegou, né, e ficou tudo parado, depois retornaram com o programa e fui fazendo parte da equipe aos poucos. O programa é exibido apenas aos domingos, né, 1 hora, mas há uma construção, análise muita boa. Feito antecipadamente. Sim, sim. Mas é meramente natural, é muito assim, contemporâneo, né? Estamos aí, estamos a rir, trocamos de assuntos numa velocidade, sei lá, é totalmente espontâneo o programa. Sentes-te confortável, gostas de fazer isso? Muito, muito. Foi também um dos grandes motivos que me fez, talvez, futuramente, ou pensar em me focar em jornalismo cultural. Porque é basicamente isso. Talvez rádio, né? Porque aqui assumiste que inicialmente não te identificavas muito com rádio. Também. Escrito, né? Sim, basicamente eu fazia uma rubrica que é a homenagem ao reggae, né? Que é pesquisar um artista de reggae, né? A biografia, a discografia, chegar lá a falar todo o percurso desse mesmo cantor. E como Sassa, ele tem montes de vinis em casa, tipo Fera e adora reggae, ele sempre dava nomes diferentes. E eu ia pesquisando, falar um bocado sobre cada artista. O Olof não teve coragem suficiente, mas comunicou comigo telepaticamente. E ele pergunta o seguinte: tu és feminista? Sou que não sou ativista, né? Mas sou feminista. Todos devíamos ser feministas. É? Uhum. E isso até é título de um livro muito interessante. Todos nós tínhamos de ser feministas. Mas quando dizes todos nós, te referes a quê? Os rapazes também, os homens? Sim. Temos boas referências de feminismo mundialmente. Porquê? Porquê é que tu achas que todos nós porque é tipo sim, o Eli seria feminista? Sim. É tipo ativismo, sabe? É tipo eu dizer que nós todos devíamos lutar pelos direitos humanos, por exemplo. É o mais lógico. E a igualdade. Igualdade. Então, basicamente, o feminismo é isso. Agora, claro que no feminismo tem várias vertentes. Tem a liberal e a radical. Qual é que tu te identificas? A liberal, né? Fazes uma diferenciação assim, a liberal, entre a liberal e a radical? Há estudos, né? Há matérias, né? Há matérias até livros bem concisas sobre cada vertente, que é a radical e a liberal, né? Que eu não posso explorar, não posso dizer assim com toda de forma resumida. De forma resumida, a liberal é aquela
em que foca-se apenas na igualdade de género e a liberdade de expressão da mulher, né? A radical é aquela mais frontal, né? Mais pesada, que pode chegar e dizer, olha, se tu só me sentas assim, eu também tenho que sentar assim. A qual tu não te identificas? Não me identifico, porque eu me emociono muito com conteúdos que falam muito sobre o progresso da mulher de forma geral, né? Para eu chegar aqui, temos mais homens do que mulheres. Nós estamos aqui, ela está de calça, por exemplo. Isso tudo teve uma história. Teve mulheres que lutaram e fizeram com que nós conseguíssemos chegar aqui. Isso é que me deixa apaixonada, né? Nós estamos numa situação, num momento em que temos liberdade para falar o que queremos. O feminismo liberal, é só isso. Nós estamos numa fase em que temos liberdade para falar sobre o que queremos. Eu pergunto-te, Estrela, satisfaz-te as políticas concebidas ou voltadas às mulheres, portanto, a emancipação da mulher, a promoção da mulher, aqui a nível doméstico, em nossa realidade? Eu vejo que há políticas bem promissoras, né, até agora. Mas o que vê-se no dia a dia, para mim, é o que é questionável. Há mulheres no parlamento, há mulheres em várias áreas, mas eu vejo muita falta de feminismo ou de direitos iguais no nosso dia a dia, no convívio, né? Na rua, no mercado, em casa, por exemplo. Exemplos. Não, eu mesma digo isso por exemplo, ainda tem serviços meio que divididos. Meu pai reclama... Salários maiores. Exatamente, né? Não tem, por exemplo, licença pós-parto. Isso também é uma política, né? Nesse caso, então as políticas não estão a ser bem administradas ou bem efetuadas. Mas é basicamente o salário, as políticas, né, da mulher no emprego pós-parto. Mas quando eu falo no dia a dia, é tipo o quê? Eu em casa, ou tu como namorado, ainda teres algumas reticências quanto a alguns comportamentos da mulher, por exemplo, né? Eu, por exemplo, a minha mãe, né, colocar taxativamente o que eu posso fazer como mulher e o que o meu irmão pode fazer como homem, né? Isso incomoda-te? Incomoda, mas é o que eu vivo diariamente, não é algo... Por isso é que eu digo, não sou não sou ativista, senão seria o que eu diria continuamente até na minha casa. Se eu não digo e não faço com que mude na minha casa, não posso dizer logo que eu sou ativista e não sei o quê. Então, é algo que me incomoda, existe, mas não assim... É o que eu aprendi a sobreviver. Nem devia ser assim, né? Mas, infelizmente, é. Nesta altura, portanto, onde te encontras, do ponto de vista etário e não só, qual é a tua maior preocupação? Já que estamos a falar das mulheres, qual é a tua maior preocupação quanto às jovens mulheres? Cá em Angola, principalmente, ainda a visão sobre o futuro, ou mesmo sobre o sucesso, né? O que é sucesso, afinal, eu como mulher cá em Angola? Eu daqui a uns 3 anos conseguir ter a minha casinha sozinha, mas financeiramente estável, ou eu ser vista como uma mulher que foi pedida e casada e realmente, né, com filho daqui a 3 anos. Não é que ninguém deva pensar dessa forma, né? Mas acho que tem que haver uma análise quando isso foi imposto, né, como um sucesso, ou quando isso foi realmente algo nutrido por realmente tu, né, por tu. Não sei se consegues perceber. Sim. É realmente essa visão, né, o que é sucesso, o que eu tá a viver bem daqui a 3 ou 4 anos. E essa imposição, né, sobre eu ser mulher e estar a crescer e ter que, né, estar a viver maritalmente e não sei o quê. A imposição há, mas algo que me preocupa, como perguntaste, é essa visão e concordância das mulheres em se colocar não só numa caixa. Achas, né? que há uma imposição, uma pressão sobre as mulheres, sobre determinadas coisas que elas têm que fazer, claro, mas que na verdade elas têm o direito de escolher? Claro, claro. Se, por exemplo, eu não tivesse bases do que eu quero ser, o que eu quero alcançar, né, daqui a 3 anos,
Por exemplo, eu ia me deixar levar por um comentário de uma tia. Ela uma vez disse que, olha, eu mencionei que eu quis sair de casa, né? Tinha 21 ou 22 anos. Eu queria alugar um quartito. E disseste que querias sair de casa aos E eu 21 disse, olha, anos. eu quando conseguir Estrela, então, tu és muito corajosa. Não, é só uma cena, eu logo estamos numa reunião familiar, né? E vieste a concretizar. Não. A nossa não chegou. Tem que se preparar bem e tal. Yeah. Então, mencionei só, né? Que se eu conseguisse, né, estar estável financeiramente e alugar um sítio e tá lá. E ela me disse, olha, não faças isso, senão o homem não vai te respeitar, não vai te dar casamento. E como é que tu absorveste este comentário? A reação, eu vou te explicar agora, foi a minha reação, tá sabendo? Yeah. Eu fiquei tipo, what the fuck, desculpa aqui o coisa. Tudo bem, tranquilo, podes dizer. Realmente isso, essa foi a primeira expressão ou reação dela ao dizer que eu quero estar financeiramente estável para eu conseguir o meu lugar e viver sozinha e ser independente. Isso é um só dos exemplos, né? Sobre essa visão de sucesso que nos é imposta cá, não só em Angola como em África, mesmo fora, mas aqui é mais presente, sabe? Por causa da questão cultural. Da cultura, exatamente. Então eu tenho que casar antes dos 30 e não sei o quê. Tu vais casar antes dos 30? Não, sinceramente. Então, você falou a mim assunto, mas não. Foste tu que disseste, tranquilo. Não, foi só exemplo, mas o que eu quis dizer é o quê? Que essa visão, eu tenho muito antes... Porque parece ser uma pergunta leviana, mas não é esta a intenção, né? Porque explicaste um bocadinho de como é que é a configuração familiar e, enfim... Aliás, a reação de uma tia, as tias exercem uma grande influência no nosso contexto cultural sobre as sobrinhas, e quando manifestaste o interesse de sair de casa, precisamente nesta altura, aos 21 anos, ela fez um determinado comentário. E não sabemos, eu particularmente não sei até que ponto é que este comentário influenciou. Né? Daí a pergunta. Talvez tu vivas hoje, os teus 20 e qualquer coisa, pressionada ou sob pressão de que antes dos 30, por exemplo, tens que acasalar. Não, né? Como eu disse, a reação que eu tive na altura é que eu, se notares, eu estou a contar ainda com meio que surpresa, né? Isso. E totalmente aversa essa ideia de realmente eu ter que ficar em casa porque preciso que o homem veja que eu estou protegida e tenho uma família e não estou totalmente dispersa. Então, a média continua a que eu tive na altura, a que eu tenho hoje, que se dependesse de mim, estaria sozinha. E eu não coloco uma data para eu realmente me casar. Eu foco... É sério. Eu foco mais no... Já imagino algumas reações em determinados meios, né? Quais meios? Que é familiares? Face a este teu comentário, enfim. Não, eu foco mais em encontrar o love, em encontrar amor. E daí depois ver-se. Não o casamento em si, mas a pessoa em si, tá vendo? Então realmente não penso. Eu gosto de dizer que eu sou uma romântica realista, tá vendo? Não me deixo me iludir por qualquer gestos de, sei lá, né? Podes olhar para a câmera e dizer isso? Não. Romântica realista, tá vendo? Mas eu gosto de filmes de romance. Livros, um dos preferidos é romance, né? Mas há que se criar uma realidade em torno disso também. Então, eu, antes de colocar logo uma fase para casar, eu procuro ou espero encontrar a pessoa que eu queira estar o resto da vida, né? Ótimo. Esse final é assim, o final desse parágrafo foi bonito. Enfim, voltemos à questão profissional. Tu identificas, na verdade, por o jornalismo cultural, né? Artístico-cultural. Se nesta altura da tua vida tu fosses convidada para integrar uma equipa de produção de jornalismo político, se aceitaria? sim. Vou ser sincera. Diga. Depende do partido. Acredito que não. Não quero entrar por aí. Não é que faças carreira política. Sim, mas... Enquanto jornalista, mas que escrevesses, que falasses sobre questões políticas. Ou não, questões de natureza política. aceitaria. Eu pensei que era tipo...
eu me associar à equipe de propaganda de um partido político na área da comunicação. Isso seria, não digo que estaria totalmente fechada, mas seria um pouquinho complicado. E a né? tua resposta levantou uma curiosidade que eu vou querer saber daqui a nada. Antes de responder essa questão, aceitarias integrar uma equipa na vertente da produção? Sim, Na sim, vertente do jornalismo político? absolutamente. É uma área bem desafiadora, porque quando eu fiz parte do portal, uma das seções, né, que continham lá era o político. A secção de política. Ação política, eu sei o quão exaustivo e trabalhoso é, exige muito, mas aceitaria de boa, é um desafio. O que é que tu Aceitaria. achas da política? Não falar política. Olha, É normal, tu Não, és não, uma não, jovem formada eu pela não- Estrela Uhum. e sabes que a política tem uma grande influência, ou seja, sobre a política assentam eh, Várias questões várias sociais, questões né, que nos sociais, guiam e tudo mais, económicas, sim. enfim, Sim. que ditam a nossa vida. Uhum, E eu completamente. tenho essa preocupação, uma vez que tu és jovem, o que é que tu achas sobre a política, a nossa política? Há diferentes comentários sobre alguns de crítica e outros de exaltação, elogios sobre a política que se faz hoje. Eu pergunto ou seja, coloco essa questão porque na sequência eu perguntar o que é que tu achas da política feita pelos jovens, aspirantes políticos, porque agora, portanto, grande parte do eleitorado para as eleições que vão acontecer em agosto, né? Deste ano, é maioritariamente jovem. Portanto, esta fasquia, este seguimento social não deve ser afastado na discussão de temas como este, né? Uhum, com certeza. E eu quero saber a tua opinião. O que é que tu achas da política feita, Ostra? Sobre o sistema político em geral, eu posso dizer. Tu mencionaste agora, né? Desculpa. E aí, queria parte bem. Paramos em política, né? Palavras sobre política. E aí, podes continuar então. Na boa, tu vais... Olha, eu até vou ser sincera contigo, é um defeito. Diga. Mas eu até quis pesquisar aqui político, algo parecido, mas não, vou ser sincera, né? Realista. O que eu sei da política geral, né? Não tenho nenhuma informação, opinião concisa, porque não tenho acompanhado. Sou uma daquelas que tem aquela visão um pouquinho, pronto, está lá. Já sei, tem me decepcionado muito nos últimos tempos, então procuro não ver e não acompanhar de perto. Mas é basicamente isso. Agora, tu mencionaste sobre a visão ou a aderência de alguns jovens no quesito aspirantes políticos. Né? Tenho visto bastante. E até jornalistas extremamente ligados à política no sentido de investigação e etc. Mas realmente, não é o que eu possa dizer com profundidade, né? E é basicamente isso. Falamos agora sobre cultura. Tu és jornalista. Certo. Interessas-te por cultura, por arte. De um tempo a esta parte, sobretudo aí alguns anitos, ouvimos recorrentemente... Desculpa. Lembrei agora sobre a política, não é isso? Quando tu perguntavas, era sobre algumas decisões políticas recentes? Ou... Porque eu quero algo mais específico, estava um pouquinho perdida. Pode ser? Política de forma geral, né, de forma global, numa delimitação doméstica, né, a nível da nossa geografia, do nosso país, as movimentações, as operacionalizações políticas, aquilo que têm sido as políticas voltadas para as mulheres, para os estudantes, para a juventude, para a saúde, para a educação, enfim, de forma geral. Olha, em geral posso dizer o quê? Que nos últimos 2 anos e o Fábio sabe, tem ocorrido várias manifestações. E eu acho que isso tem um motivo, isso não está a acontecer à toa. Mas que em torno dessas manifestações não tenham tido nenhuma manifestação positiva para o pessoal, que essas manifestações já são dirigidas, não se consegue perceber.
Nesse caso. Ou seja, não tem tido o impacto Não desejado. não tem tido, né? Tanto é que essas manifestações têm sido recorrentes, seja na área da saúde, da educação, há uma questão salarial, né, de vários órgãos, órgãos do Ministério, né, por exemplo. E até mesmo no quesito acadêmico, que são as universidades. A minha universidade, em tempos, teve uma manifestação realmente pesada, tanto é que alguns estudantes foram afastados da universidade, foram a julgamento, presos, né? E isso tem sido recorrente em quase todo o órgão do país. Há várias manifestações. E eu acho que nós andamos numa fase muito conturbada politicamente. E acho que até uma opinião sobre isso chega a ser também conturbada, né? Falo de manifestações, falo de algumas perseguições a partidos políticos. Tens partidos... medo em falar sobre isso? Não tenho medo. Eu só acho que é um assunto delicado, mas não tenho medo, né? Tanto é que eu disse, por exemplo, que eu quis pegar o telemóvel, né, e não sei o quê, mas eu procurei ser o mais real ou leal a mim mesma a falar sobre isso, né? Tirando a fase, o assunto manifestação, por exemplo, tivemos uma fase do partido, né, a UNITA, né, que está nessa fase de colocar ou fazer com que seu presidente seja aceite. E houve esse vou dizer o quê? Essas manifestações quanto a colocada, né, nele como presidente do partido. Não pode porque nacionalidade. Enfim, criaram uma série de celebras. Sim, isso desmoraliza, né? Yeah. Então, o meu sentido, a minha opinião nisso tudo é conturbada e ao mesmo tempo desmoralizada quanto a política em geral. Yeah. Voltemos à questão profissional. Estrela, daqui a 5 anos, onde é que te vês profissionalmente? Eu mas quero realmente trabalhar com o que eu amo. Se não for jornalismo, quero estar extremamente ligada à arte. Então, me vejo talvez associada a um portal onde eu possa escrever sobre jornalismo ou mesmo estar meio que ligada à arte, né? Talvez isso. Então, é comum nestes seios ouvir comentários como se quiseres ser rica, por exemplo, não faças arte. O jornalismo não dá muito dinheiro. Qual é o teu comentário a respeito destas frases? Se eu dizer que eu não quero ser rica, seria uma mentira, né? Tu queres ser rica? Não, eu quero ser rica, mas não é o que me move. Não, vocês estão no meu coração. Só hoje mesmo já estão no coração. Mas não é o que me move, sabe? Eu quero realmente ter bases suficientes para ter uma vida digna, né? Quero ter uma casa, um carro, whatever. Mas eu imagino que se for para ter o triplo disso, que nesse caso é riqueza, tenho que trabalhar com uma área que eu não sou apaixonada. Vamos supor finanças, cálculos, engenharia. Não estaria completamente satisfeita, nem feliz. Então, eu sei muito bem que jornalismo e arte não são áreas mais lucrativas do mundo, mas eu sei e conheço pessoas que conseguiram ter uma vida estável e aceitável em torno disso tudo. E é o que eu penso fazer também. Pelo menos conseguir viajar uma vez ou outra e ter uma vida digna. E eu tenho vários artistas, embora alguns que eu conheça não são angolanos, né? E que têm conseguido achar o seu lugar e ter uma vida aceitável em torno da arte, né? E aqui a arte é pouco lucrativa e tem poucas oportunidades, mas fora pessoas conseguem criar um núcleo, conseguem criar uma boa fonte rentável à volta disso. E é isso, eu não tenho planos, não vou dizer que eu quero me pirar daqui, viajar e não sei o quê, mas se surgir oportunidades, claro que eu posso muito bem viajar, mas sempre a criar um intercâmbio entre lá e cá, só para que eu possa talvez viver do que eu gosto de fazer. Vamos agora partir para uma série de comentários e espécie de pergunta, e eu gostava que tu comentasses ou fizesses comentários à volta. África. Berço da humanidade, mas ao mesmo tempo parece que é o cemitério da humanidade. Eu acho que a África seria mais ou menos isso.
O berço, o lado bom e quando eu digo cemitério, é como se fôssemos amaldiçoados, né, em torno disso tudo. Mas é o berço mãe, onde eu estou e onde eu quero estar, né, mais vezes. Negro. Ancestralidade, raízes, cultura. Eu acho que nós somos uma raça com muita cultura, que infelizmente foi apagada devido aos 500 anos e whatever. Mas há muita potencialidade. Nós temos visto vários estudos e artistas também negros impondo-se e investigando mais sobre isso. E eu acredito que daqui a alguns anos teremos mais obras e mais trabalhos a falar sobre o que realmente somos, de onde viemos e onde podemos ir. Eu acho que ser negro é ser tudo um pouco. Embora haja poucas possibilidades, né? Ambiente. Ambiente, olha, a visão mais... Há que se dizer muito sobre o ambiente, mas a visão que eu tenho mais próxima agora e que eu tive a pesquisar e me relacionado é a questão da sustentabilidade, né? Da moda consciente, como a segunda indústria mundial tem refletido no ambiente mundial, por exemplo, né? A questão ambiental, ouvimos sempre a falar de poluição sonora, poluição ambiental e tudo mais, mas o que pouco fala-se, principalmente cá, é a questão da moda, né? A moda sustentável, consciente, e como ela pode refletir no meio ambiente. Então, eu acho que o que eu posso dizer do ambiente realmente traria muito jeito cá, é as pessoas explorarem mais sobre a moda consciente, a moda sustentável. Traria mas uma grande mudança no ambiente, de forma geral. Jornalismo. Uma área apaixonante, mas também perigosa. Porque não falo do cultural, né, mas geral, de forma perigosa. É uma área boa porque temos a oportunidade, como eu disse, de falar de tudo um pouco. De sermos pesquisadores, investigadores, ir atrás do que está a se falar, cultura geral. Tu acabas por conhecer o mundo. Eu tive um professor, né, Canto Teixeira, ele é uma das grandes inspirações do jornalismo. E ele sempre falou, foi quando eu tive essa nova visão de jornalismo, né, quando eu fui aluna dele. E ele sempre falou da necessidade de um jornalista conhecer o mundo que o rodeia, no sentido das artes, conhecer sobre novela, sobre filmes, sobre política, sobre música, sobre o ambiente, sobre rádio, para assim conseguir ter uma opinião concisa, porque os jornalistas também são formadores de opinião. Então, acho que é uma área, e por isso também perigosa, sabe? Por isso é que temos vários jornalistas a serem mortos mundialmente. Então, acho que é uma área muito apaixonante e, por vezes, pouco valorizada, mas ainda assim muito perigosa. Cultura, Estrela. Cultura. Acho que cultura chega a ser um portal coletivo para a alma, sabe? A alma, por exemplo, de um povo. Para mim, a definição mais curta seria essa. Porque através dela também eu tenho me permitido conhecer, né? Eu mesma, né? Tenho tido mais iniciativas de acessar ou estar conectada comigo mesma e assim conhecer mais pessoas e mundos. Porque, é como se fosse a língua. Através de uma língua tu aprendes a cultura de um povo. E aprendendo a cultura tu aprendes o modo de viver, o modo de pensar, de agir, de reagir. Então a cultura para mim é um portal para muitas coisas. Muitas. Vamos deixar esta última para bem final, quando nos estivermos a despedir. Agora, saltando, eu gostava de saber qual é a tua opinião sobre, já que estamos a falar de cultura, por aquilo que têm sido as políticas apontadas para a vertente cultural. É comum ouvir, quer de instituições públicas, quer de entidades, a salvaguarda. É comum ouvir de entidades públicas e instituições públicas a valorização da nossa cultura, o resgate dos nossos valores. E tu, jovem atenta que és jornalista, imagino que tenhas uma opinião a apresentar relativamente a isso.
achas que o esforço e as políticas traçadas no sentido desse resgate têm sido satisfatórias, têm sido suficientes? Ou achas que podia-se fazer um pouco mais, o investimento podia ser maior? Eu acredito que há muitos comentários, né? E tem-se falado muito disso, mas eu acho sim que há poucas iniciativas. E falo por experiência também, né, com outros artistas ou agentes de cultura, porque essas mesmas pessoas têm recebido mais financiamento e mais incentivo até por parte de organizações internacionais, embaixadas. Poucos sabem, mas as embaixadas, centros culturais, que até se eu citar, não sei, são muitos, né? Têm impulsionado muitos artistas. Há muitos programas culturais de intercâmbio e residências artísticas. Por exemplo, há uma residência artística que tá na internet, aí no Instagram, a pedir até apoio financeiro para trazer artistas de outros países para conseguirem explorar mais a cultura e a arte daqui. Então, resumindo é isso, eu acho que realmente a iniciativa, fala-se muito sobre o resgate cultural das nossas línguas nacionais e tudo mais, mas há realmente pouco incentivo, entende? Principalmente financeiro, quanto a isso. E eu vejo e converso com várias pessoas que têm recebido mais apoio de organizações internacionais. Vou citar alguns que têm contribuído muito para a cultura cá, ou para os artistas. Nesse caso, o Camões tem oferecido grande apoio a isso. Centro Cultural do Brasil em Angola. O Globo também tem está a decorrer agora uma residência artística. O Linga Teatro, são muitas organizações. Então, quanto às políticas nacionais em relação à cultura, não acredito que tenham sido satisfatórias. Não. Muito bem, Estrela, gosto de ter-te aqui, gosto mesmo. Ficamos aqui algum tempo a falar sobre diferentes assuntos e, pelo que somos, sobretudo o facto de sermos jovens, acredita que a manga para debruçarmos sobre vários outros assuntos de preocupação pública e sobretudo juvenil, mas porque este não é o último encontro, vamos reservar algumas questões para o próximo encontro, né? Para que tenhamos temas que vão garantir aqui as nossas horas de permanência, de conversa, enfim. Por agora tenho apenas a agradecê-la. Muito obrigado por ter respondido positivamente ao nosso convite e esperamos tê-la em próximas oportunidades. Tudo bom, votos sinceros de que tenhas muitos êxitos na tua carreira profissional, na tua vida pessoal, que sejas uma jovem e que venhas a atingir tudo isto que acabaste de dizer e mais alguma coisa, sempre na perspectiva ascendente, e que daqui a algum tempo venhamos a estar contigo e que venhas aqui trazer histórias bem mais positivas, talvez de alcances, de coisas que hoje trazes como perspectiva. Tudo bom para ti, um abraço bem forte e, enfim, tudo bom, Estrela. Muito obrigada, igualmente. Não tenho como mencionar taxativamente tudo que disse a mim, mas eu desejo em dobro também que tenha muito sucesso profissional, pessoal, e que possamos ter mais oportunidades de debatermos sobre vários assuntos como os fizemos. E vou aguardar mesmo pelo próximo convite. Ótimo. Yeah. Estrela. Oi, Fábio! Nem demorou! Pensei que ainda tem 1h da manhã. Querias mais? Tem vários assuntos aqui. Não demorou! Foi,